gente tinha parado mesmo? O último episódio, o segundo episódio de Sepultura, foi exatamente quando o Max saiu. Nós vamos contar a história, então, pós-saída do Max, a entrada do Derek Green no vocal do Sepultura. Cara, eu vi o último show do Max no Brasil, no Olímpia, lançando Roots, com a abertura do Ratos do Porão. Foi o último no Brasil. É. Porque o último dele com a banda foi em Brixton, lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra. Quer dizer, infelizmente o Max sai, problemas com o empresário. A gente não vai entrar aqui porque nós não somos um site de fofoca, né? A gente tem um enfoque jornalístico, a gente quer contar a história da banda mesmo. Tem as brigas, turnês são canceladas. Sim. E o pessoal resolve tirar umas férias. O Max, para não perder tempo, já montou o Soulfly. Ele quis mostrar que estava vivo, estamos aí, não preciso do resto da banda, lança uma nova banda. Na guitarra tinha o Lúcio Maia, que era que é do Nação Zumbi, né? Fazendo a guitarra, aquele primeiro disco, é muito bom. O pessoal do Sepultura também não perde tempo não, Clemente. Eles se cruzam em São Paulo e começam a ensaiar. Sim. Eles passam meses ensaiando com o Andrés no vocal, como trio. Eu cheguei em alguns ensaios, assim. Dos três só? Dos três só. Aí você não tá tudo ainda meio... Todo mundo meio perdido, assim, né? O Andrés tenta cantar, né? Sim. Só que ele fala, pô, atrapalhava muito pra... Ele achava que ele não tinha a voz necessária. Sim. E ele achava também que atrapalhava muito pra tocar guitarra. É, porque ele era muito técnico, né? Ele fazia as coisas complicadas. O Max tocava só com 4 cordas. Exatamente. O Andrés é músico Andrés, pra valer, estuda violão clássico e tudo mais. difícil, Andrés toca né? muito mesmo. Eles decidem, então, abrir vaga para um novo vocalista. Anunciam isso em outubro de 1997. Sepultura está em busca de um novo vocalista. Nas internas, eles testam alguns caras que eles já conheciam. Sim. Um deles que eu sei que fez teste e quase entrou na banda foi o Chuck Billy do Testament. Olha só, fez um Testament lá no... Chuck Billy faz uns ensaios, uma coisa não é Não química. rolou, né? Tá ligado, né, Clemente? Sim, Você tem sim. banda, é química, não rolou. Eles falam, então vamos procurar alguém que não seja conhecido mesmo. E começa a ouvir várias demos, né? Nossa, imagina, o pessoal começa a mandar demo, fala que tem umas coisas horrorosas no meio. Mas é legal, né? É muito legal, eles ficam ouvindo e falam, ai meu Deus, Nossa. esse cara não, esse cara. De repente eles simpatizam com a fita ali de um americano, Derek Green. Cara, tinha 1,90 m e não sei quanto, gigante e um doce, né? O Derek é um sim. cara gente boníssimo. Desde o começo eles falam, esse cara canta muito, porque o Derek sabe cantar melodicamente, sabe gritar pra caramba. E era gente finíssima. Sim, e cantava já numa banda de hardcore, né? Exatamente, chama Outface. Outface, né? Gritava pra cacete. E era segurança de uma boate. Na época. Foi fazer o teste e entra pro Sepultura. Então, finalmente, eles anunciam o Derek então como novo vocalista do Sepultura. Eles fazem uma coisa muito legal, Clemente. Eles falam assim, se isso aqui não parecer Sepultura, a gente vai mudar de nome. Então, para perceber se era mesmo ainda o Sepultura velho, eles fazem um show para uma dúzia de fãs, velho. Eles começam a tocar as músicas, a molecada, né, os fãs falam, uau, sensacional. Eles falam, então é Sepultura, ainda vamos manter o nome. Vamos lançar o primeiro disco, então, com o Derek, chama Against. Against é contra. O nome já é um statement, né, velho? Já diz tudo. Eu gosto muito desse disco, Clemente. Tem umas músicas muito boas aqui, inclusive tem uma das minhas favoritas que é Choke. E parece que foi uma música que o Derek mandou pra eles na demo, né? Porque é composta fez pelo a Derek, letra. Fez a letra. Pô, eu acho sensacional essa música. Aqui tá a capa do primeiro disco. Então, Against, como falamos, um nome emblemático. Contra. É, Aqui, e é legal ó. que tem uns hardcore aí, acho que é influência do Derek, né? Que veio direto da cena hardcore de novo. Exatamente, cara. Eles fazem umas músicas um pouco mais rápidas. Não que eles não gostassem de hardcore. Desde que eles conheceram Sempre o João gostaram. Gordo, a gente contou lá nos outros episódios do Sepultura, que eles já gostavam disso, né, cara? O negócio é o seguinte, esse disco aqui é um problema para gravar. Problema logístico, Clemente. Eles usam praticamente 8 estúdios diferentes, velho. Nossa. Em 3 países. Nossa! Que é um pouco no Brasil, um pouquinho na Califórnia, né, nos Estados Unidos e um pouco no Japão também. No Japão. No Japão, eles vão gravar um pedaço lá no Japão. Quando eles estão lá no Japão, eles veem um grupo de percussão japonesa, que acaba entrando. Né, cara? Exatamente, os tambores eles ficam fascinados, o Igor principalmente. Fala, uau! Vamos pôr isso aí. Vamos botar, incluem ali no disco também, cara. Tem uma música no Against que se chama Reza, que o João Gordo canta. E tem também uma das últimas músicas, uma composição do Jason Newsted. Olha Jason só. Newsted, que era o baixista, do Metallica, que não foi tinha saído saído ainda, né? Quer dizer, o Jason Newsted era muito amigo da banda, né? Pra testar esse disco, Testar o disco e pôr o Derek em forma, né? também, eles fazem uma turnê meio shows secretos, Sim. como Troops of Doom. Então, quer dizer, quem conhecia Sepultura já sabia que Sabia Troops of que- Doom era uma música do Sepultura. São shows menores, justamente para o Derek se soltar para encarar o primeiro show brasileiro. Eles não queriam começar no Brasil com shows pequenos. Já chegaram com um show grande no AMB, né? Pra 15 mil pessoas, né? Imagina, cara, vários convidados, tem o Zé do Caixão, O Jason, né? Que a gente tinha falado no Newsted. o Jason Newsted, o Mike Patton do Faith No More vem. Cara. Os Índios Chavantes, que já tinham participado daquela parada do Roots, também vêm participar. Então o show é gigantesco e o Derek vai muito bem. Aproveitando o sucesso do Against, eles fazem uma turnê nos Estados Unidos e na Europa, acompanhados do Slayer.
A única diferença é que como o final ali do Sepultura no Roots, no Case of estavam com a equipe muito grande, eles dão uma reduzida. Uma reduzida e tal. Eles consideram praticamente um recomeço da banda. Eles sabiam disso. Né? Tanto que a gente contou isso aí, eles tinham dúvida quanto ao nome. Será que a gente continua como Sepultura? Ou tinha que sentir o som. Sentindo que era o som, continuam com Sepultura, mas é um recomeço. É um recomeço, porque se você substituir uma pessoa como o Max é difícil, né? Carismático. Carismático, uma figura meio central, porque era o vocalista e guitarrista da banda, compositor e tal. Ele que dava a maior parte das entrevistas, então substituir era uma paulada mesmo. Coragem e ponto pro Sepultura. Sim. Continuaram ali na raça, cara. Eles demoram quase 3 anos para lançar o próximo disco, que é um álbum conceitual, que é o Sepul Nation, que é o Nation, né? O disco chama Nation. Eu falei Sepul Nation porque Sepul Nation seria mais ou menos o conceito aqui. Né? Eles criaram um conceito Sepul Nation como se fosse uma nação do Sepultura, como se fosse uma bandeira, um ideal, algo para você defender. Sim. É interessante, né, legal cara? isso. Esse disco aqui é bom, cara. Protesto contra toda essa merda que tá acontecendo no mundo aí, meu. Revolt! Tem uma letra aqui, já que estamos falando em política, tem uma letra que eles chamam de Jello Biafra. O Jello Biafra do Dead Kennedys, eu vi um show com o Sepultura acompanhando o Jello Biafra, foi no Aeroanta. Clemente, nesse disco aqui, infelizmente, eles deixam a Roadrunner, que era a gravadora. A gravadora os deixa, abandona a banda, não sei se não botou muita fé, e ainda dá uma pisada na bola pra mim no ano seguinte, lança um disco. Lança um disco ao vivo, o último show que o Max fez, né, em Brixton. No Brixton Academy. Nossa. Como assim, cara? Quer dizer, os caras estão ali lutando pra emplacar um novo vocalista. A antiga gravadora vai lá e lança o último álbum gravado com o ex-vocalista. Nossa, é pra atrapalhar, né? Eles continuam na ativa e vão batalhar. Eles vão investir num EP de covers, que eu acho muito bom, Clemente. Muito bom. E já denota toda essa faceta variada da banda, né? Eles começaram a gostar de outros tipos de som. Se no começo o Sepultura era uma banda mais radical, aqui eles já estão gravando Jane's Addiction, eles gravam Massive Attack. Nossa, Massive Attack. Meu, a música ficou linda na voz do Derek, cara. Tem aqui Mountain Song, que é uma das músicas que eu mais gosto de Jane's Addiction, aqui dentro. Ó. Tem Mongoloid Devil, cara. Mongoloid Devil. Eles gravam Êxodos, aí tudo bem, já metal, eles gravam Celtic Frost e gravam U2. Cara, mostra uma diversidade de influências, né? Cara, a música com U2 é sensacional, cara. Cadê o nome? Bullet the Blue Sky. Bullet the Blue Sky. Já viu o clipe? Nossa. O clipe é muito bom. O Revolutions é um disco muito bom, que eu acho que são covers realmente boas, mas isso é lançado no Brasil e no Japão. Um mercado pouco mais restrito. Sim. Mas eles lançam no mesmo ano, eles aproveitam e lançam um álbum mesmo, que é o Roarback. Um disco muito bem aceito pela crítica. Eles aproveitam em 2005, eles tocam num lugar que eles nunca tinham tocado, eles já tinham tocado em muitos países no mundo, cara. Eles tocam em Dubai. Nossa. País islâmico, não é islâmico? País islâmico, quer dizer, imagina só um show de metal ali, quer dizer, foi uma revolução lá no país, né? Foi uma revolução. Uma revolução. Clemente Dubai. 2006, eles vão lançar mais um álbum conceitual. Eles lançam Dante 21, Dante 21, que é esse disco aqui, Clemente. Que é inspirado no livro A Divina Comédia, de né? Dante Alighieri. Dizem que, e eu também concordo, que até então aqui tem os melhores vocais do Derek. O Derek está muito à vontade. Aqui ele falou, agora eu tô na minha banda. E ele e o Andreas, nessa parada aqui, eles ficam obcecados pela história da Divina Comédia, leem o livro, se aprofundam no assunto, e eles têm uma ideia. Eles falam, que tal a gente lançar um disco que fosse mais ou menos uma trilha sonora pro livro? Pro livro. Interessante, hein? Eu acho esse álbum muito bom. Cara, aliás, os
os álbuns conceituais continuam, né? Eles começam a entrar mesmo nessa A banda ficou um pouco mais intelectualizada, você percebeu? os caras estão mais maduros, os filhos crescendo. Exatamente, Clemente. Putz, aí infelizmente tem a primeira baixa dessa nova fase, né? O Igor deixa a banda, né, cara? Ele começou a retomar a relação com o Max, né? A Vânia, a mãe deles, interferiu bastante. Quando ele se aproxima um pouco mais do Max, ele decide abandonar o Sepultura, que foi uma baixa mesmo. Eles chamam um baterista excepcional na minha visão, que é o Jean Dolabella. Que era do Diesel. Você lembra deles no Musicals? Musicals. A gente teve um programa na TV Cultura que chamava Musicals, foi uma banda chamada Diesel, o batera chamou a atenção e era ele. Era justamente ele. Então, um excelente batera, tocava muito pesado e é um gente boa do caramba. E toca ainda, porque ele tá com uma banda nova chamada Ego Kill Talent. Exatamente, tá na atividade ainda. Jean Dolabella, figuraça, cara. Em 2007, a Sharon Osbourne. Sim, o Ozzy sempre foi fã dos caras, né? Amigaço. Gostavam muito da banda. A Sharon vai fazer o Ozfest, que era o festival do Ozzy. Sim. Oferece ali pra formação original, parece que diz a lenda que era $1 milhão pra cada um. Pra se reunirem na formação original, acabando não rolando esse show. Mas o Max e o Igor acabam montando o Cavaleira Conspiracy. Que realmente determina que eles voltaram a conversar, né? Eu cruzei o Andreas nessa época e estava lendo Laranja Mecânica, que é esse livro aqui. Livro que eu recomendo. O filme antológico, né, Clemente? O filme ali do Stanley Kubrick. E o livro, eu acho melhor ainda, velho. Que esse aqui, ó. Laranja Mecânica, Anthony Burgess. Eu recomendo os dois, o filme e o livro. E quando eu cruzei o Andrés, ele falou, cara, eu tô obcecado pelo livro, nós vamos fazer alguma coisa. Que aqui, nesse livro, tem um glossário, tem várias expressões. Eles tinham um idioma, era uma gangue, era praticamente uma história de uma gangue de moleque adolescente, eles tinham um glossário. O Andrés pega isso como tema e vai servir de inspiração, então, para o próximo álbum que o Sepultura vai lançar em 2009, que chama Alex. Que é Alex, que era o nome do personagem principal do livro, né, cara? Outro disco conceitual, né? Mais um disco conceitual. Coincidentemente, o Alex é o primeiro álbum do Sepultura sem um Cavaleira, né? Até então, todos tiveram no mínimo o Igor. Pode crer. Todos nessa fase do Sepultura tinham no mínimo o Igor. Esse, então, é o primeiro álbum sem nenhum Cavaleira. Muitos fãs, infelizmente, torcem o nariz para esse álbum. Sem ouvir a música. Eu acho que tem que ouvir a música, tem que ser isento nessas horas. Não pode entrar nessa. Bom, né? Na verdade, o álbum é muito bom, cara. Tanto que eles assinam com uma nova gravadora no final. A Blast. Nuclear Blast, que é uma gravadora que investe em rock pesado. Perceberam ali o potencial do Sepultura, contratam a banda novamente. Ou seja, eles têm uma gravadora no mercado internacional, né? Porque eles estavam lançando discos, negociando com cada gravadora em cada lugar, né? Em 2010, Metallica vem para o Brasil e o Sepultura é convidado para abrir o show. Pô, a banda merece, né? Em 2011 eles lançam um disco também, quer ver? Que chama Kairos. Deixa eu achar a capinha aqui. Sumiu minha capinha. Não, tá aqui. Eu me perco, mas eu me acho, Clemente. Esse aqui é o Kairos, álbum duplo, velho, imagina só. Nossa. Produzido pelo Roy Z, né? Roy Z. Tá ligado no Roy Z? É uma figuraça, né, cara? Ótimo produtor. Eu conheci o Roy Z quando eu entrevistei ele, que ele tinha produzido no meio dos anos 90 um disco solo do Bruce Dickinson, do Iron Maiden. É isso mesmo. Sensacional, né? O Jean Dolabella sai depois do Kairos. Ele tem outros projetos, ele queria outros rumos musicais na vida dele. Eles não perdem tempo e chamam um outro baterista, que eu acho também um monstro. Eles não vão ser bobos, né? Pra quem teve Igor Cavaleira, que é um dos melhores bateristas de metal do mundo, chamaram Jean Dolabella e chamam Eloy Casagrande. Esse cara é sensacional. 22 anos. O moleque entra na banda ali novinho, tacando o pau, desce o sarrafo mesmo na batera, velho. Mas ele já era vamos dizer assim, uma unanimidade, assim, como baterista, já desde pequenininho, né? É isso, ele já é um talento... Um talento desde os 10 anos de idade, 8 anos de idade, ele já tocava muito. E na época ele tocava no Glória. O Glória era uma banda meio emo. Sim. Eu vi um show do Glória, porque eu tinha bar e eles tocaram no meu bar em Florianópolis.
Meu, eu vi o moleque, eu falei, que é isso, cara? Que esse batera aí chamar a atenção mesmo? Ele entra muito bem na banda, né, cara? Tanto que inspira os caras pra fazerem o próximo álbum. Sim. O nome é difícil, hein, Clemente? Você quer arriscar ou não? Nossa, the mediator between head and hands must be the heart. Ou seja, o mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. Um álbum interessante, então, produzido pelo mesmo produtor do Roots. Chamaram Ross Robinson. Eu achei ousado isso, cara. É bem legal. Esse nome mais rebuscado foi tirado de um filme, que era o Metrópolis. Lembra do filme Metrópolis? Rapaz, os caras estão muito cultos, né? As últimas referências dessa fase do Sepultura, você vê, Laranja Mecânica, A Divina Comédia, Metrópolis, filme alemão, era Fritz Lang ou não? Fritz Lang. Tá vendo? 1928. Ou seja, eles dão uma rebuscada mesmo. A música também continua muito trabalhada, né, cara? O Sepultura vai ficando cada vez mais trabalhado. Mais rebuscado. Tem participações especiais, o Dave Lombardo do Slayer toca numa música. Figuraça. É legal que eles gravam até Mangue Beat, né, cara? Eles gravam Da Lama ao Caos, do Chico Science, com o Andrés cantando, né? Sensacional. Sensacional. Eles sempre reconheceram o valor do Chico Science. Pra mim, Chico Science, um dos grandes valores da nossa música, infelizmente falecido ali no meio dos anos 90, né? É influência, né, pro Sepultura. Nesse mesmo ano de 2013, depois do lançamento do disco, eles se inspiram, são convidados para tocar no Rock in Rio e eles inventam um negócio muito legal, uma parceria com o Zé Ramalho. Zé Ramalho, chamada Sepultura. Sepultura, cara. Cara, ficou muito bom aquilo. Você estava lá? Você estava lá no Rock in Rio ou não? Não, não estava lá. Eu vi pela televisão. Eu vi pela TV também. Sepultura continua viajando, a gente sempre conta isso. Essas bandas são assim, cara. É banda profissional, os caras estão na estrada. Eu vi em 2015, no Rock in Rio em Las Vegas, o show de 30 anos de carreira do Sepultura. E foi... bom, foi muito bom, cara. Eles mandaram pau como sempre. A banda tava na raça. Aliás, Sepultura anunciou que vai ter um álbum novo para 2017. Eu boto fé em todas essas bandas, cara, pra falar a verdade. Soulfly, Cavaleira Conspiracy, Sepultura, todos merecem o nosso respeito. E todos estão aí, fazendo shows, estão vindo pro Brasil, então fica ligado, o cara tem que ficar ligado, né? Porque os caras estão na ativa. É isso, Clemente. E acho que com isso a gente bota um ponto final, então, no terceiro episódio do Sepultura, a fase que é com o Derek Green. A gente espera gravar um quarto, né? Porque a história sempre continua, né? Tomara, cara, vamos comemorar 40 anos de banda. Yes. Enquanto a gente aguarda esse próximo álbum do Sepultura, nós vamos encerrando esse programa, Clemente. Sim, né? Infelizmente, né? Porque tá bom o papo aqui. Tá bom, né, né? Tá gostoso? tá Tá, bom, vou até tá tomar um gostoso. golinho aqui. Fala, Mas se você tá aí, você pode não, você deve, né, assinar nosso canal, curtir nossa página no Facebook, nos seguir nas nossas mídias sociais e na nossa loja, né, mano? Nossa, rapaz, umas almofadas legais, né? Camisetas? Camisetas, né? Imãs. Imãs? Ô, Clemente, nós estamos dominando o mundo. Imãs. Rapaz, você é dono da loja, não sabia, velho? Cara, como assim? Você pôs imã lá e não me falou? Vai se ferrar, mano. Não quero mais papo, não.